Humanos! Ai, de volta, vamos continuar código genético. No último vídeo eu encerrei mostrando para vocês que era necessário a gente conseguir ter uma ideia de como era a estrutura do nosso material genético. E eu comecei lá de baixo, eu mostrei para vocês os cromossomos, mas eu comecei lá de baixo falando da estrutura do DNA, falei para vocês dos nucleotídeos, os nucleotídeos formados pelas bases nitrogenadas pelo açúcar que caracteriza o código genético, o DNA, o RNA e o grupo fosfato. Então, esses nucleotídeos, a maneira como eles são organizados, a maneira como essa molécula é formada, ela vai fazer com que o DNA tenha uma característica específica, uma forma de ser organizado, tanto numa fita quanto na outra fita e como essas duas fitas se unem, beleza? E aí eu terminei para vocês dizendo que a gente estava vendo mais ou menos como é que o código genético se formava, mas eu ainda não tinha explicado para vocês o código. Comecei a falar do dogma central da biologia, ou seja, replicação, transcrição e tradução, e agora a gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso, inclusive entendendo um pouco mais sobre o código genético. Então bora lá, vou mudar aqui o corte. Então, foi exatamente essa figurinha aqui que a gente terminou no nosso último vídeo. Eu expliquei para vocês que aqui a duplicação, a replicação não estava sendo representada, mas que aqui a gente já via parte da transcrição, inclusive dei uma analogia bizarra lá sobre você transcrever a receita do bolo da sua avó, tem várias outras, enfim, outras analogias, eu vou usar algumas delas mais adiante. E aqui embaixo, que eu não cheguei a falar muito na aula passada, na verdade eu não falei nada dela, melhor dizendo, a gente tem a transformação, esse é um termo nada preciso, a gente tem a tradução, que é o termo técnico específico para isso, da informação que foi transcrita no RNA, ou seja, isso que eu estou circulando, que você não está vendo que eu estou circulando, agora você está vendo que eu estou circulando, foi mal. Você aqui está vendo então o RNA e aqui você está vendo como que esse RNA vai ser traduzido. Então o meu RNA aqui está sendo transformado em algo, está sendo traduzido em algo específico, que é um aminoácido. Eu vou chegar nessa parte já, mas a lógica básica é essa, beleza? A última parte, que fala sobre a tradução e o código, a gente já vai chegar nela. Como é que a gente consegue entender isso de uma outra forma? E aí, nessa figura específica, vamos para ela primeiro, porque vocês já estão lendo de um jeito ou de outro e não estão prestando atenção no que eu estou falando, e aí a gente brinca um pouquinho. Então aqui eu estou mostrando para vocês o que eu falei do dogma, que não estava sendo representado na figura anterior, sobre a replicação do DNA. Então a gente vai ver mais adiante a questão da duplicação e replicação semi-conservativa, da importância que isso tem para mutações, mas aqui o foco não é esse. O foco aqui é entender a transcrição desse material genético e a tradução do RNA. Então, isso é fundamental. Isso é um processo extremamente importante para a gente entender nesse momento. Que é o quê? Meu material genético, isso estava no último vídeo e eu estou repetindo, é proposital. Então, meu material genético está lá no núcleo isolado, de certa forma. Meu DNA está lá no núcleo isolado, estável, protegido. Para que eu possa extrair a informação que está nele, para poder produzir todos os tipos de célula do meu corpo, para poder fazer essas células funcionarem em outro momento do meu desenvolvimento, eu preciso tirar a informação que está no DNA e levá-la para o citoplasma para poder produzir o resultado daquela informação. Que resultado é esse? Aqui, nesse momento, a gente está considerando que é proteína, daqui a pouco a gente melhora. Então, a lógica básica é que isso vai ser dado pela transcrição do DNA e eu vou ter como produto o RNA, beleza? Agora, esse RNA vai ser processado, depois a gente vai ver isso, e vai chegar no citoplasma, e lá no citoplasma eu vou ter a produção de proteínas. Então, aqui que eu tenho que começar a fazer uma espécie de escala do tempo. Lá na década de 90, a gente tinha uma definição de gene que eu cheguei a falar no vídeo passado, que era essencialmente a de que um gene era um trecho, um pedaço do DNA que codificava uma proteína. Então aí a gente volta na discussão do vídeo anterior sobre código, e é aqui que eu quero falar com vocês, e acho que dá para brincar. Pera aí rapidinho que eu consigo fazer funcionar aqui agora.
Voltamos. Então eu tenho que mostrar aqui para vocês de novo aquela nossa história sobre codificação e decodificação. Então mostrando aqui para vocês a lógica do nosso idioma, então a gente tem a possibilidade de usar símbolos do alfabeto, a gente tem 26 símbolos possíveis e a gente tem o número de símbolos que a gente quiser, de acordo com as regras de cada idioma. Então eu tenho a associação entre os símbolos ou a possibilidade desses símbolos e eu tenho as regras do idioma que vão me dizer como é que eu decodifico isso, beleza? A gente vai ter, colocando de outras palavras de maneira mais direta, eu tenho palavras que eu posso usar com uma letra só. Então eu consigo passar uma informação, embora isso vai ser um pouco mais complexo, mas eu consigo passar a informação, às vezes, com uma palavra de uma letra. Então, se alguém me faz uma pergunta, eu respondo o. Eu consigo passar uma informação, eu consigo passar um sentido, eu consigo decodificar isso. Quando eu vou para o computador, eu tenho algo um tanto quanto mais restrito. Assim. Eu não tenho a possibilidade de usar quantos símbolos eu quiser, de quantos elementos, melhor dizendo, eu quiser. Eu tenho só 2 elementos como possibilidade, então eu tenho ou 0 ou 1, e eu tenho que utilizar esses 2 elementos em grupos de 8 para formar o byte, beleza? Então isso tem motivos pelos quais a gente um dia pode conversar, mas a lógica básica é essa, esse é o regramento, essa é a regra desse tipo de código. Quando a gente vai para o código genético, eu tenho a mesma lógica. Eu tenho elementos que tem que ser usado um número específico de vezes. Como está com a cola aqui, esse número específico é de 3 vezes. E cada uma dessa posição aqui tem 4 possibilidades. Por 4? Sim, 4, aquilo que a gente viu no vídeo passado, que são os nossos nucleotídeos. E qual vai ser a diferença dos nossos nucleotídeos? As bases nitrogenadas. Então, eu posso ter em cada uma dessas posições ou o A, ou o G, ou o C, ou o U, se eu estiver me referindo especificamente ao RNA, como é o caso, já vou mostrar para vocês a tabela do porquê a gente está chamando isso de código de verdade. Então, se eu tenho 4 possibilidades aqui, eu tenho 4 possibilidades aqui, 4 possibilidades aqui, fazendo uma matemática rápida, aquele esquema supletivo, eu chego a 64 possibilidades. Eu tenho 64 códigos, eu estou colocando entre aspas por questões de precisão, mas a lógica básica é que é um código. Eu tenho 64 representações. Porra, entendi, mas não entendi tanto. Você vai entender, não neurotiza, vem comigo. Mas pra gente poder chegar lá, eu quero que você pense aqui comigo. É rápido. Primeira posição do código, segunda posição do código, terceira posição do código. Você estava olhando para minha mão, eu estava apontando para lá. Olha para lá para a figura. Ó. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Vamos direto para a tabela para você entender por que a gente chama isso de código. Tá lá adiante, chegamos no código. Não, porque matemática traumatizou a vida de todos e aí se você olha para a tabela na sua cabeça se representa a matemática, você não vai entender. Não, é fácil. Vem comigo que você vai entender. Lembra da primeira posição? A primeira posição está aqui, ó. O primeiro elemento daquele código está aqui. Então eu falei com você, podia ser o A, o G, o C ou o U, não foi? Então, se a gente pegar aleatório, se a gente pegar o G como primeiro, qual vai ser o segundo elemento? A gente está aqui, ó, a segunda posição está aqui. Então, eu estou deliberadamente escolhendo de trás da minha orelha que o primeiro elemento é o G. O segundo não tem como te ouvir, então eu vou chutar também. O segundo vai ser o A. Beleza? Então, ó, G, a segunda posição, a segunda base nitrogenada, a segunda posição ou nucleotídeo é o A, beleza? A adenosina, adenina para ser, mas depois eu faço a diferença entre os dois. Então eu estou falando aqui da adenina. Tá faltando a terceira posição. Qual é a terceira posição? A de novo. Então eu venho para cá. Por que eu venho para cá? Olha a terceira posição aqui. Ó. Então, primeira posição G, segunda posição A, terceira posição A. Então eu tenho a tríade GAA. E aí você está vendo um GLU aqui. O que é esse GLU? Um aminoácido. Então esse aminoácido vai ser a tradução do transcrito, do RNA. É o código, a tradução, a decodificação do código. Então, pausa, não desiste, vem comigo. Eu falei há, 5 minutos que o que a gente tinha, eu estava dando uma olhada no relógio, o que a gente tinha que entender é que a gente estava falando da década de 90, onde a definição de um gene estava relacionada com o quê? É um segmento do DNA
que está relacionado à síntese de uma proteína. Eu disse que isso estava equivocado, mas não é a hora de corrigir. Nesse momento, continua comigo. Então, GN lá na década de 90, na verdade a definição é anterior a isso. Mas lá na década de 90 que a gente começou a ter uma mudança, projeto Genoma no fim da década de 90, no início dos 2000, é por isso que eu estou batendo nessa tecla da década de 90. Então a gente tinha lá a lógica de que o gene estava relacionado com uma sequência do meu código genético, do meu DNA, que codificava uma proteína. O que é uma proteína? Uma proteína é uma sequência de aminoácidos. Então, o primeiro códon que eu dei o exemplo foi GAA. E aí eu tenho aqui um aminoácido que está relacionado a essa sequência, a esse códon. Então, eu tenho o meu primeiro aminoácido formado. Vamos representar melhor. Sim, eu estou brincando com Lego, tá vendo? Venci na vida. Então, eu tenho meu primeiro aminoácido formado. De acordo com o segundo códon que vem na sequência, ou seja, qual a próxima tríade na sequência? Como assim a próxima tríade? Vamos voltar nessa figurinha que está aqui, ó. Primeiro códon, segundo códon, terceiro códon, cada um deles vai representar um aminoácido diferente. É essa representação dos aminoácidos diferentes que vai juntar uma proteína, um aminoácido no outro, e ao longo de várias pecinhas de Lego, cada peça de Lego dessa está representando um aminoácido diferente, eu vou ter, ao final das contas, uma proteína. A lógica básica é essa. E aí eu sei que na sua cabeça está passando um monte de perguntas das mais diversas, mas dá para fazer sentido se a gente começar bem de baixo. Então, por exemplo, eu falei em algum momento, se eu não me engano, do vídeo anterior, sobre características de diversos tipos celulares, características do indivíduo. Então, por exemplo, o pigmento do meu cabelo, quando eu ainda tinha pigmento no meu cabelo, ele é dado por quê? Ele é dado por como o nome sugere, pigmento. Um pigmento nada mais é do que uma proteína. Então, essa proteína vai dar cor ao meu cabelo de uma maneira particular, dependente de quê? De que proteína é essa, ou seja, de qual é a sequência de aminoácidos que ela tem e da quantidade de pigmento que ela tem. Então, a minha cor nesse momento, ainda mais nessa luz fabulosa, gira em torno de verde amarelado. Como é que eu posso mudar a minha coloração? Me expondo ao sol. O que o sol faz para mudar a minha coloração? O sol, e a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, mas o sol ativa, o sol aumenta a produção de pigmento. Para e volta comigo, que essa é uma parte fundamental. O sol faz o que, Aida? O sol aumenta a produção de pigmento. Como que ele faz isso? Lá no DNA. Como que ele faz isso? Então, o sol, depois a gente vai ver em detalhes, ele promove o aumento da transcrição, o código de instrução, o manual de instruções, usando as mesmas analogias que eu usei antes. O manual de instruções para produzir o pigmento, para produzir melanina, está lá no DNA. Vocês viram no vídeo passado e nesse que a gente não consegue pegar a informação do DNA e levar direto DNA, para o citoplasma. Então eu preciso fazer o quê? Transcrever. Então o sol aumenta a transcrição da melanina. Esse RNA, com a informação de como eu produzo melanina, sai do núcleo e vai para o citoplasma, e lá no citoplasma eu produzo o quê? Melanina. E eu vou produzir melanina ad eterno? Não. Os limites relacionados à quantidade de melanina que eu produzo são fixados por uma série de fatores também genéticos, de herança genética. Então, dependendo da minha origem étnica, eu vou ter uma maior possibilidade ou uma menor possibilidade de produzir pigmento para o meu cabelo, pigmento para a minha pele, pigmento para várias partes do meu corpo, para a minha íris e por aí vai. Mas a lógica básica que eu dei agora é que isso acontece não apenas de uma maneira determinística lá no início do nosso desenvolvimento, mas isso também depende de uma interação com o ambiente. Que interação com o ambiente? Eu ir me fantasiar, sei lá, de lagarto e me expor ao sol até ficar vermelho. Por que eu vou ficar vermelho? Porque é um limite da quantidade de melanina que eu consigo produzir
vai ser diferente de indivíduo para indivíduo, e aí a reação secundária a esse calor e a radiação solar, aí eu ficar vermelho, mas esse é outro papo. Então a lógica básica que eu falei para vocês é o quê? Informação no DNA vai ser transcrita, eu vou ler genes relacionados à produção de melanina e eu vou conseguir aumentar a produção de melanina. Aí várias perguntas estão nesse momento. Mas como é que eu consigo saber qual é o gene que eu tenho que ler? Daqui a pouco a gente vai conseguir tentar entender isso um pouco melhor. Mas o que eu quero aqui é que você consiga entender por que a gente chama esse trem de código genético. É um código de fato. O meu DNA tem informação e há uma decodificação dessa informação, e a decodificação dessa informação está nessa tabelinha que está aqui. Primeira posição do códon, segunda posição do códon, terceira posição do códon. Volta para cá. Primeira posição do códon, segunda posição do códon, terceira posição do códon. Porra, mas por que você está batendo tanto nessa tecla? Porque quando a gente falar de mutação, a gente vai precisar entender essa lógica desta ordem, digamos assim, de primeiro, segundo e terceiro. Quando a gente vira e fala sobre o SARS-CoV-2, a gente fala que as mutações que aconteceram no SARS-CoV-2 não significam que o SARS-CoV-2 vai começar a soltar laser pelos olhos ou garras pelas mãos, significa que várias dessas mutações são aleatórias, no sentido de que elas não causam uma modificação funcional. A gente vai terminar com essa parte que eu já estou falando pra caramba, acho eu, mas a lógica básica é que a resposta do porquê que muitas ou algumas mutações, a gente pode colocar o muitas, depois eu explico por que essa diferença, elas não causam alteração, ela está naquela tabela que eu acabei de mostrar. Então, volta. Eu tenho que ter certeza que você está acompanhando comigo. Então, primeira posição do códon, segunda posição do códon, terceira posição do códon. Olha comigo aqui nessa tabela. Reparem. Primeira posição do códon. Se eu for agora da primeira posição do códon para a segunda posição e eu tiver na segunda posição uma uracila, reparem o que acontece aqui. Eu posso ter na terceira posição do códon uma uracila, mas eu posso ter uma mutação que ao invés de uracila esteja citosina ou adenina, porque o aminoácido vai ser o mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso é que algumas dessas mutações vão levar a códons diferentes, mas os códons diferentes não necessariamente vão levar a aminoácidos diferentes. Por que isso acontece? Porque nós temos, isso é uma guerra, não vou entrar na guerra agora, mas a gente tem, em média, 20 aminoácidos que nós utilizamos como nossas pecinhas de Lego, beleza? E nós todo organismo, beleza? Então, bactéria, arqueia, eucarioto, nós, todo mundo, também, todo mundo. Então, nós utilizamos esses 20. E lembra que eu falei lá no início da explicação do código que a gente tem 64 possibilidades diferentes? Então, se eu tenho 64 possibilidades, eu tenho 64 combinações, ou seja, eu tenho 64 códons diferentes para expressar 20, o que significa dizer que eu vou ter repetição. Essa repetição é um dos motivos pelos quais algumas modificações, algumas mutações, elas não vão ter implicações funcionais. É sempre assim, Aida? Não, não é. No próximo vídeo a gente já vai ver que não é sempre assim. Mas significa que, por regra, isso pode acontecer. Não é só esse o motivo. Eu tenho outros motivos pelos quais eu vou precisar dessa informação do códon para a gente conseguir entender vários detalhes. Para terminar, eu falei que a gente ia terminar por aqui, quero terminar com outra coisa. O que eu quero terminar é uma mistura dessa figura com essa que está aqui. Então eu falei com vocês, lá na década de 90 principalmente, a gente tinha uma lógica de que a definição de gene, vou repetir que essa definição de gene é até anterior do que a década de 90, mas só para aqueles que curtem essa história, assim, o termo gene é do início do século XX. E a gente mal sabia por que a derivação da palavra gene vinha de outros motivos. E a gente, ao longo do tempo, foi atualizando, e a gente está atualizando até hoje. Então, a lógica nessa época era de que a gente tinha a relação de um gene com a produção de uma proteína. E a gente sabia que a gente tinha muitas proteínas no corpo. Muitas. O que significa dizer que a gente imaginava que a gente tinha uma quantidade enorme de genes. A gente até então trabalhava, no fim da década de 90, antes do desfecho do Projeto Genoma, a gente trabalhava com a concepção de que nós tínhamos aproximadamente entre 100 e 120 mil genes que codificavam proteínas.
E o projeto Genoma veio para mostrar para a gente que a coisa não é desse jeito. A gente continua tendo centenas de milhares de proteínas. A gente tem uma quantidade enorme de proteína produzidas por diversos tipos celulares no nosso corpo. Lembrando, a informação genética de todos os tipos celulares está em todos os núcleos, em todo o material genético de todos os tipos de célula. Eu ainda vou explicar melhor isso, mas estou só garantindo que essa parte você está entendendo. Vou repetir. Nossa informação genética para construir todas as células corporais está no nosso DNA. Então, o meu DNA, no nosso nível de discussão até aqui, o meu DNA de uma célula do fígado, ele é, para todos os efeitos, igual ao meu DNA de uma célula da pele, que é igual ao meu DNA da célula da tireoide, que é igual ao DNA de vários outros tipos celulares. Tá tudo lá. A gente então já começa a ter uma dúvida interessante aí. Porra, mas se tá tudo lá, como é que a gente faz para uma célula virar músculo, a outra virar tireoide, a outra virar neurônio? Então isso também é algo que a gente vai tentar responder nos próximos vídeos. Mas a lógica básica aqui é: todas essas células produzem várias proteínas. A gente tinha a definição de que um gene, uma proteína. A gente imaginava, portanto, que a gente tinha 100, 120 mil genes. E a gente descobriu que a gente tem consideravelmente menos genes do que a gente esperava. E aí eu vou deixar isso aqui de cliffhanger, suspense, para o próximo vídeo, fica meio que dever de casa. Quantos genes a gente tem? Quantas proteínas mais ou menos a gente tem? E como é que a gente organiza essa diferença? Beleza? Que a força esteja convosco. Fui!